Oi! Hoje eu tô aqui pra compartilhar com vocês o resultado de um experimento, de um projeto que eu fiz aí. Eu li meio na surdina, não falei meio pra ninguém assim o que eu tava fazendo, falei só pros apoiadores, que é basicamente eu li os livros com a menor nota da minha estante. O que eu fiz? Eu tenho todos os meus livros catalogados no Goodreads, então é muito fácil você filtrar por lá. Eu fui no filtrinho, coloquei pra ele organizar do livro com a menor nota até a maior nota. Eu peguei esses 5 livros que ficam nas menores notas, os 5 livros menos avaliados do meu Goodreads, e li eles para ver para testar se realmente essa média baixa que ele tem realmente são livros muito ruins ou se eu acabo me surpreendendo, né, com algumas dessas leituras, se no fim das contas as pessoas não gostaram, mas às vezes eu posso gostar, porque gosto é subjetivo, né, isso pode acontecer, o livro funcionar para um, não funcionar para outro. Os 5 livros com a menor nota na minha estante, de todos os livros que eu tenho aqui, vou trazer essa opinião para vocês hoje e contar qual foi o resultado de tudo isso. Mas antes da gente começar, não deixe de se inscrever nesse canal, clica no botãozinho, seja muito bem-vindo, ativa o sininho para receber notificações. Só 20 mil pessoas que são inscritas nesse canal recebem as notificações, então clica no sininho para você não perder nenhum vídeo. Se você quer apoiar o meu trabalho, ser um freaker oficial e receber conteúdo extra, participar do Melhores Amigos no Instagram, no grupinho do WhatsApp, ter leitura conjunta, marcador de livro, um monte de coisa extra, considere apoiar o Geek Freak e se tornar um membro oficial. Tem um linkzinho aqui na descrição, onde você pode ir lá e apoiar o meu trabalho, tá bom? E você recebe tudo isso aí assim, ó, na mesma hora você já começa a receber as recompensas extras. Mas você também pode apoiar meu trabalho comprando pelo meu link da Amazon, que também sempre fica aqui na descrição. Eu tenho, na verdade, link da Amazon, do Submarino e da Americanas, tá bom? Não precisa ser só na Amazon. Você clicando e comprando por ele, você não gasta nada mais com isso, mas eu recebo uma pequena comissão e você super me ajuda, porque o YouTube é meu trabalho e não está fácil, não é mesmo? Então é uma forma de você ajudar, ou se tornando um membro, ou comprando pelo meu link, tá bom? Não esquece toda vez que você for fazer sua comprinha, beleza? Antes da gente começar esse vídeo está sendo patrocinado pela HarperCollins Brasil. Hoje eu vou compartilhar com vocês um lançamento deles, que tá em pré-venda, um livro que eu vou ler no finalzinho desse mês, que eu tô muito empolgado para ler, que é o Nascida do Fogo, da Aisling Fowler. Esse livro, ele é um livro que tá, assim, já nasceu hypado, já tá chegando lá em cima, bombando, já foi declarado o lançamento da década pelo Bookseller, e é um livro middle grade, meio infanto-juvenil, assim, com uma cargazinha um pouquinho mais jovem adulto também, então é um livro para agradar todo mundo. Ele fala sobre a Doze, e a Doze, ela mora numa terra fantástica, e nessa terra existem monstros, né? Tem ogro, tem orc, tem tudo que você imagina. Ela meio que desiste de tudo da vida dela para ser uma caçadora, para aprender a caçar esses monstros. Aí você vai entendendo que na verdade tudo isso é uma vingança, porque esses monstros assassinaram a família dela. Então ela vai lá tentar se vingar. No começo da história, o clã onde ela mora, ele é atacado e a amiga da Doze é raptada, e ela também então vai tentar resgatar essa amiga. Nessa missão então ela vai descobrir que o passado dela tá ligado com o passado de muitas outras coisas ali, tem muitos outros segredos a descobrir em relação à vida dela e à família dela ao longo da leitura. O livro, ele foi declarado um dos livros de estreia mais aguardado da década, e ele está em pré-venda agora, sendo lançado pela HarperCollins. Então eu vou deixar para vocês conhecerem o link aqui na descrição, se você puder comprar na pré-venda. Comprar em pré-venda ajuda muito as editoras, gente, ajuda muito, principalmente autores de estreia. A protagonista, ela foi comparada com personagens tipo Percy Jackson, a Lyra do Fronteiras do Universo, então tem meio que essa vibezinha assim. Eu tô muito empolgado para ler, como eu disse, eu vou ler no final do mês agora, vou ler com o pessoal lá na Roxinha, então aproveita, compra o livro para ler junto comigo, pra gente fazer essa LC meio improvisada, tá bom? Não deixa de conhecer esse grande lançamento que a Harper tá trazendo, um livro que já tá, assim, nascendo aclamado. Beleza? Então vamos começar com o vídeo de hoje. Vou compartilhar com vocês os 5 livros com as menores notas da minha estante. O primeiro deles, na verdade, é um livro que eu não tenho físico, é em e-book, que é Quando o Mal Tem um Nome. Esse livro foi recomendação pra mim da Beatriz Paludetto. Ele é curtinho, ele tem tipo umas 150, 180 páginas, só que foi uma leitura um pouquinho mais extensa, assim, uma leitura que eu achei que seria mais rápido, acabou que não foi. Esse livro vai falar sobre uma mulher que ela quer muito ter uma filha, uma menina, só que ela só consegue ter menino. Ela já teve 2 filhos e ela tá muito frustrada até que ela resolve ter essa filha de forma meio que não convencional. Ela vai em um local para tentar fazer um ritual satânico para que de alguma forma ela consiga ter uma menina. E vai a partir daí, não vou dar mais spoiler para vocês, não vou contar mais o que acontece, que, né, para deixar vocês curiosos mesmo. O livro, ele começa com uma narrativa muito boa, muito envolvente, por grande parte ali nos primeiros 25%. Eu fiquei muito preso na história, fiquei muito querendo saber o que acontece.
acontece, ele tem uma vibezinha bem parecida com o livro A Profecia, que foi um livro que eu li recentemente, aí faz uns 2 meses, na verdade, que eu gostei demais. Eu vi muitas semelhanças entre os dois, principalmente porque mais pra frente a gente vai descobrir que as temáticas são meio parecidas. Algumas cenas, a vibe das cenas, assim, as coisas que acontecem são bem visuais e são bem coisa de filme de terror, assim, e bem parecidas com A Profecia. A vibe é quase a mesma, realmente. Os primeiros 40% tava ágil, tava gostoso de acompanhar. É uma história curta, então ela tava avançando rápido, mas chegou no momento, gente, que dali dos 40% pra frente não foi mais. Primeiro que, vamos voltar. Quando começa a ter essas cenas bizarras de coisa de gente morrendo, de gente se enforcando, de gente sendo atropelada, né? Coisa de filme de terror, era muito massa, só que dava a sensação de que poderia ser um pouquinho mais. Dava a sensação de que em algumas partes da história faltou um pouquinho de desenvolvimento, um pouquinho de mais, assim, sabe? Às vezes parecia que era muito corrido, ou passava por alguma coisa muito assim, e seria legal ter uma cena maior. Vários momentos foram muito chocantes, que eu fiquei tipo... fiquei tipo assim, passado. E já aviso também que é um livro com alguns gatilhos, mas ele tem cenas muito nojentas, muito gráficas, de sangue, de estripando animal, sabe? Até coisa de crueldade aos animais, assim, já é uma coisa que me incomodou um pouco. Então, se você não consegue ler coisas assim, não recomendo esse livro, tá bom? Vá com cautela, porque ele é bem gráfico mesmo. Eventualmente, começou a ficar um pouco repetitivo, porque ficou só acontecendo coisa bizarra. Uma cena bizarra atrás da outra. Cada capítulo... Era tipo, agora vamos reproduzir uma cena clichê de um filme de terror. A babá se jogando da janela, sabe? Esse tipo de coisa, no começo foi legal, mas depois ficou um pouquinho cansativo. E também não tava tendo muita substância por trás disso, sabe? Tava sendo só cena bizarra e não tinha de fato uma trama, não tinha de fato alguma coisa acontecendo por baixo de tudo isso. A mulher, ela tem a filha dela lá e basicamente é isso. A filha é a filha do capeta, né? Porque ela fez num ritual e começa a acontecer coisa estranha a todo mundo em volta disso. É isso, acabou. Essa é a trama, entendeu? Então você não pode desejar aquilo que você não pode ter. Para de ser doida! Chegou uma parte que o livro já tinha dado. Tem uma parte que você chega e você fala, nossa, já deu. E ainda tem mais 60% de livro pra ler. O que a autora vai fazer? Aí começa a desenvolver alguma mini traminha ali, só que é muito chata. Ela começa um romance que não faz sentido algum. A história fica muito monótona, dá a sensação de que se estendeu demais, que já deu a hora do livro já. Fica meio bobo. Esse romance, ele é um pouco problemático também, bem sem graça, um negócio que não tem apego nenhum. O final é bom, mas a que custo, não é mesmo? Porque, tipo, chega um momento que você começa aquela leitura de querer pular parágrafo, sabe? Fora que eu fiquei um pouquinho incomodado com as questões, a abordagem religiosa da autora para esse livro, porque acredito que muitos possam ver até como intolerância religiosa. Achei um pouco problemático a forma como ela lidou com alguns tipos de religião, com algumas questões ali. Ela segue muito estereótipo. Não sei, não curti muito isso não. A média, deixa eu ver a média pra vocês. A média dele no Goodreads nem é tão baixa assim, eu tô vendo aqui, ela é 3.24. É uma média ok. Eu li livros com médias menores, os próximos aqui tem acho que é 2 e pouquinho, mas pra esse eu dei 2,5 estrelas. Eu comecei gostando, comecei empolgado, porque eu gostei bastante de A Profecia e tava tendo, né, aquela coisa parecida, mas depois desandou e a protagonista ela vai pra um lugar lá e começa umas tramas nada a ver. Ai, nossa, eu não consegui gostar desse livro da metade pra frente, foi muito difícil de terminar mesmo, foi uma leitura curta que se eu não tivesse lido em live, me forçando a ler, eu ia levar uma semana pra terminar. Então, 2,5 estrelas realmente, esse é um livro que merece a média baixa, que eu não gostei. E Bia me recomendou, a Bia amou, né? Não sei o que se passa na cabeça, porque... Bom, vamos lá. O próximo livro que eu li é um livro que me surpreendeu quando eu filtrei lá pelas notas baixas, porque é da Agatha Christie. Nossa, amada, idolatrada, é ela, nada acima, entendeu? E é O Passageiro para Frankfurt. Esse aqui é um lançamento de acho que uns 2 ou 3 meses atrás, então ele é mais recente. E quando eu comecei a ler, todo mundo falou boa sorte. Porque realmente, assim, pelo menos a grande maioria das pessoas que estavam me acompanhando lendo esse livro em live não gostam dele. Então eu tava assim, nossa gente, mas será que é realmente tão ruim assim? E esse livro vai falar sobre um cara, que eu esqueci o nome dele, porque os livros da Agatha Christie só tem nome difícil, um nome gigante, e nome estrangeiro também.
também, né? Em francês, em alemão. Então é muito difícil de memorizar. Mas esse cara, ele tá no aeroporto e chega uma mulher muito aleatória e fala: eu preciso do seu passaporte, eu preciso do seu casaco, porque tem gente atrás de mim, essas pessoas querem me matar e eu preciso fugir daqui escondida e... enfim, me ajuda, pelo amor de Deus. Aí ele cede esse passaporte e o casaco pra ela, troca, né? Pega o passaporte dela também. E depois começam a acontecer coisas, notícias de que essa pessoa tava fugindo e tal, e alguém ajudou ela. Começa uma investigação. Quem é essa pessoa? Do que ela tava fugindo? Por quê? O que rolou? Então não é um livro, acho que é o primeiro livro da Agatha Christie que não tem que eu li, que não tem uma morte, não tem um assassinato, e vamos investigar esse assassinato. Também é um dos livros da Agatha Christie que eu li, acho que foi o primeiro, se eu não me engano, acho que sim, que não tem um dos detetives famosos, então não tem o Poirot e não tem a Miss Marple. Simplesmente uma história acontecendo com vários personagens aqui, não tem um investigador atrás de um assassinato. Então é um formato bem diferente dos outros, um formato que eu me surpreendi, foi um respiro assim, porque eu sempre tive a impressão de que eu ia começar a ler Agatha Christie, ia ser tudo meio repetitivo, né, meio formulinha, meio todo livro começa e tem um meio e um fim igual, só muda os personagens, só muda o caso, mas não, cada livro Agatha Christie me surpreende fazendo uma coisa diferente, então isso é muito bacana. Ele foi um livro também numa vibe muito fora da casinha do que ela costuma fazer, de vamos interrogar pessoas e essas pessoas vão falar, tem vários diálogos, né, e a partir daí a gente tem as nossas pistas. Não, aqui ele parece quase como um livro de policial convencional, assim, um thriller que tem mais movimentação, tem cenas de ação, tem várias coisas, tem discussão política, é um formato bem diferente mesmo. Tem uma vibe perseguição, espionagem, segredos do governo e conspiração, tem um negócio meio de ordem mundial, assim, de controle mental, um negócio muito doido. E eu tava adorando isso, eu tava gostando muito do livro até a metade dele, mais ou menos. Tanto que as pessoas falavam que não gostavam, eu ficava, gente, vocês estão loucos, porque esse livro é maravilhoso. Eu tô amando, a leitura tá voando. Não tem 75 personagens igual os outros livros da Agatha, então tá tão mais fácil de acompanhar também, né? Aí que veio a questão, que eu cheguei na metade e a trama em si, eu tava entendendo, mas ao mesmo tempo não. Mas daí às vezes eu entendi, às vezes o que eu entendia tava errado e não era aquilo, daí eu já não entendia mais nada. Tudo fica muito escondido ali nas entrelinhas da leitura. O livro ele fala um pouco mais difícil, eu achei uma escrita até confusa e difícil de acompanhar, coisa que não é padrão dos outros livros da Agatha que eu li. As coisas não se conectam muito bem, sabe? Eventualmente a história fica indo pra lá e pra cá, nada acontece, nada se liga e é um monte de coisa aleatória. Cada capítulo apresenta um ponto de vista diferente. Aí às vezes ela apresenta uns personagens que não significa nada pra história, um personagem que você não viu até agora e ele só existiu naquele capítulo. Então você fica tipo, pra quê que teve tudo isso, sabe? Pra quê? Entendo que foi pra seguir a história, né, pra levá-la pra frente, mas os personagens acabam sendo muito bidimensionais, porque ela não para pra desenvolver nenhum deles, é sempre pulando de um personagem pro outro pra contar uma história que é confusa e não faz sentido nenhum. Ele é um livro muito bagunçado e nas últimas 100 páginas, quando você tá já terminando, você já leu tanta coisa que ele parece que são 3 livros costurados em um só. Parece que a editora errou na impressão, sabe? Foi lá, imprimiu um livro aqui, imprimiu outro livro aqui, pedaço de um outro livro, e costurou os 3 num negócio só que não faz sentido nenhum. Então parece esse retalho meio perdido, assim. Ele divaga em alguns assuntos que não dá pra entender muito bem, fora que o livro ele acho que é o mais problemático que eu já li da Agatha Christie. Eu vou ler pra vocês um trecho, é na página 121, que eu fiquei chocado, que eu li essa página na live também. A gente sabe que a Agatha, ela tem algumas questões, né? Durante os livros dela, tem trechos em outros também, né? Não só esse. Trechos de gordofobia, de xenofobia. A Agatha, ela costuma muito ficar falando de latino de uma forma depreciativa. E gordofobia também a gente vê sempre. E assim, é uma coisa que... não vamos cancelar quem já tá morto, né, gente? Mas também, eu vou ler esse trecho e vocês vão entender porque eu fiquei muito incomodado, muito mesmo, com essa parte. Em uma cadeira ampla que aludia a um trono, sentava-se uma mulher imensa, uma baleia. De fato, não havia outra palavra para descrevê-la. Uma mulher grande, rotunda, de aparência cafona, espojando-se em gordura, um queixo duplo, triplo, quádruplo, usava um vestido laranja de cetim armado, sobre a cabeça uma tiara chamativa de pedras preciosas. As mãos sobre os brocados que cobriam os braços da cadeira também eram gigantescas. Mãos grandes, volumosas e gordas, com dedos grandes, volumosos, gordos e disformes. Em cada dedo, notou, havia um anel, e em cada anel uma pedra legítima. Uma mulher horrorosa, na opinião dele.
chafurdando-se na própria gordura. Seu rosto era uma massa imensa, branca, enrugada e babada de gordura. E enfiada nessa massa, como 2 groselhas e um gigantesco pão de groselha, seus pequeninos olhos pretos. Gente, pelo amor de Deus. Daí, passa um parágrafo e já fala. Ele imaginava que ela poderia levantar um de seus dedos gordos e cheios de anéis. Então, pelo amor de Deus, né? Foi isso aqui, gente, que eu li pra vocês, ó. Um bloco de texto inteiro falando quanto a mulher é gorda e ressaltando como ela é horrorosa, como ela é gorda, nojenta, horrorosa e gordura vazando e gorda, sabe? Eu fiquei assustado com isso, eu fiquei muito chateado com a Agatha Christie, fiquei muito chateado depois de ler isso, confesso que deu um desânimo com os outros livros dela, porque, assim, tem a questão da gente entender quando o personagem é gordofóbico ou o personagem é problemático e o quanto disso é da autora transpondo o que ela é pro livro, sabe? E aqui, depois desse trecho, desse tamanho, falando dessa forma, passei a me incomodar com a Agatha Christie mesmo, sabe? Não é nem mais com o personagem. Eu já separei o negócio aqui. Pra mim, o autor e a obra virou a mesma coisa. Depois disso, pra mim, eu desanimei demais da história, eu li de qualquer jeito, porque eu já não tava mais afim. E também o final nem foi bom, e a conclusão, a história só vai de ladeira abaixo. Acabei dando 2,5 estrelas pra ele também. Então, esse aqui é outro livro que se comprovou das notas menores da minha estante. É um livro que realmente merece a média baixa dele. A média do Passageiro para Frankfurt é 2,91. Eu acho que esse aqui era a menor média, se eu não me engano, dos livros que eu li. Aí eu peguei o Fraude Legítima, da E. Lockhart, que a média dele aqui é 3,29. Não é tão baixa assim, mas é uma média abaixo da média, né? Dos outros livros. O que acontece? E. Lockhart é a mesma autora de Mentirosos, que é um livro que tá fazendo muito sucesso no BookTok. Eu já tinha ouvido várias pessoas falarem sobre questão de plágio, né? Que esse livro é um plágio do talentoso senhor Mr. Ripley, né? Que tem um filme, tem um livro. Inclusive, depois que eu li esse livro inteiro, eu fui assistir o trailer do Mr. Ripley. É a mesma coisa, realmente é a mesma história, com gêneros trocados, igualzinho. Então é um caso de um plágio brutal, assim, sabe? Realmente o livro é cópia do começo ao fim. Mas, o que vai falar esse livro? Sobre uma mocinha que ela pega a identidade da amiga dela. Ela se transforma na amiga dela, tá vendo uns monte de cabelo aqui? Então, com peruca, com visual, com a roupa, ela toma esse lugar da amiga dela e começa a viver como se ela fosse a Imogen, né? Imogen. Não sei como é que fala. E o nome dessa menina que faz isso é Jules. Vamos chamar de Jules. E é basicamente isso. A gente vai entender por que ela se transformou na amiga dela. Por que ela roubou a identidade da amiga dela. É um livro muito rápido de ler. É um livro que eu me surpreendi. Eu fiquei viciado. Eu fiquei só mais um capítulo. Se eu não me engano, eu li isso aqui em um dia. Porque eu não queria parar. Não conseguia fisicamente parar de ler esse livro. Que tava muito bom mesmo. Ele já começa com um dedo no cu e gritaria, sabe? Começa com ela fugindo, se escondendo e você tentando entender por quê. E o livro ele é contado de uma forma não convencional, também muito bacana, que vou dar um exemplo aqui pra vocês, ó. Abrindo o livro, a gente começa no capítulo 18. Aí, o próximo capítulo é o 17. Então ele é contado de uma forma de trás pra frente, retroativa. Aí quando a gente chega aqui no capítulo 1, em seguida é o capítulo 19. Então, meio bagunçado assim mesmo, tá? Aí depois é o capítulo 19. A gente começa no 18, volta pra tentar entender tudo que aconteceu. Aí, a hora que você chegou lá no passado, no capítulo 1, entendeu o que aconteceu, ele vai pro 19 pra contar o desfecho da história. Eu achei isso genial, eu achei isso maravilhoso, foi uma forma de contar muito bacana. Eu vi algumas pessoas falarem que achou confuso, não achei nada confuso, gente. É a coisa mais simples do mundo de acompanhar. Esse aqui é um YA contemporâneo, a coisa mais fácil do mundo de ler. Assim, na minha opinião, não tive dificuldades com o livro, igual algumas pessoas comentaram que tiveram. Você precisa entender, né, e você vai entender ao longo da história por que ela precisou se tornar outra pessoa, roubar essa identidade. Ela se descreve várias vezes como uma pessoa quebrada por dentro. Então também você vai entendendo os traumas do passado da vida dela. Tem alguns momentos que é uma vibe meio John Green, principalmente na construção de personagem. Essa amiga dela, a Imogen, ela, nossa, é muito cara de personagem do John Green, muito. Ele vai adicionando várias variáveis, assim, várias pontas soltas que você se pergunta, nossa, mas o que isso tem a ver com a trama geral? E no final você vai entendendo o que
tinha a ver e é muito bacana. Depois, quando acontece certa reviravolta no livro, dá muito vontade de você pegar esse livro e ler ele inteiro de novo, só que na ordem certa. Tipo, começar do final mesmo, ler no capítulo 1, depois do capítulo 2. Dá muita vontade de você ler na ordem cronológica e não de forma retroativa. Daí você vai conseguir pegar alguns detalhes e você vai conseguir ver coisas que você não viu na primeira leitura. E isso é muito bacana. Eu tô com muita vontade já de reler esse livro, inclusive. A construção da amizade dessas duas personagens, da Imogen e da Jewel, vista de trás pra frente também é muito legal, porque você vê como elas estão aqui, aí você, no próximo capítulo, você entende por que elas estavam desse jeito, no outro capítulo você entende o porquê delas estarem desse jeito. Então isso é uma sacada muito bacana, sabe? Mais pra frente você vê como a própria narradora te enganou em certos momentos, coisas que você achava lá na frente, que é uma narradora não confiável, né? Então você achava uma coisa e daí não era. Eu senti nas últimas 100 páginas um ritmo um pouquinho mais acelerado, eu senti que ela começou a correr com a história, que poderia ter um pouquinho mais de desenvolvimento. Ele é um livro super curto, então super dava também pra estender ali e falar mais coisas. Aí eu falei, tipo, mas no final eu acho que ela vai trazer algumas conclusões. O final é um pouco aberto, é um pouco até confuso, e ele deixa muita coisa, uma sensação de que tipo, é isso, sabe? Então tá bom. E você poderia então, nesse caso, voltar e ter desenvolvido muito mais coisa entre um capítulo e outro, porque tem uns saltos de tempo grandinhos até entre um capítulo e outro. E você quer saber o que aconteceu nesse meio tempo, sabe? E ela não fala. Beleza, não tem problema. Se ela quer fazer os saltos do tempo, show. Mas algumas coisas eu acho que seria interessante ela ter falado. Seriam detalhes que deixariam a história mais rica. Então, no final parece meio que um rascunho de uma história maior, sabe? Que a história maior chama o talentoso Sr. Ripley. Ai, perdão. Ele não amarra todas as pontas que você espera que amarrem. Já vão conhecimento se vocês pretendem ler esse livro, tá? É um pouquinho frustrante em relação a isso. Muita coisa poderia ser grandiosa. Principalmente em relação aos personagens, acaba sendo um pouquinho superficial. Alguns detalhes, algumas questões ali de tudo que rola na história. Mas no final, gente, foi uma experiência muito prazerosa. Adorei ler esse livro, gostei muito da trama, gostei muito do desenvolvimento, gostei muito da forma de contar, gostei de quase tudo. Tive alguns problemas que não mencionei pra vocês, mas no geral foi um livro 4 estrelas e meia. É o livro que eu mais gostei desse vídeo de hoje, dessa lista de 5 livros. A média dele é 3 ponto alguma coisa, mas eu discordo, eu dei 4,5 e eu adorei. O próximo livro, ele tem uma média de 3,21 no Goodreads, que é o You, do Austin Grossman, nessa capa nojenta de feia, horrorosa. A capa gringa dele é um pouquinho mais bonitinha. E esse livro é muito simples, a sinopse é sobre um cara que ele abandona a carreira dele de direito. Ele fez faculdade de direito, ele abandona tudo isso pra virar um desenvolvedor de jogos, numa empresa aí que desenvolve jogos, no caso. É isso, essa é a sinopse. Esse é um livro extremamente nerd. Eu achei que eu era nerd, lendo isso daqui eu vi que eu não sou não, porque é muito nerd, muito nerd. É pra quem curte videogame, pra quem tem interesse em saber mais sobre isso, saber mais sobre a história também, viver nesse bastidor de desenvolvimento de jogos dentro de uma produtora, né, de games. Não é um jogador número 1, tá? Não vão com essa esperança. Às vezes ele tem uma vibezinha assim de não ficção, porque ele começa a descrever sobre a história do videogame e sobre coisas tecnológicas e técnicas ali sobre o desenvolvimento de um jogo. O protagonista, ele é meio falador, assim, ele para a história pra discorrer e falar sobre essas coisas. É um livro que eu falei, eu aguento, eu sou forte, eu gosto muito de tecnologia, eu gosto muito disso, então eu vou curtir. Aí ele começou a falar, eu falei, nossa, que massa, me sinto assim nos bastidores, me sinto, tudo que ele tá falando sobre o passado dos videogames, que massa, adoro isso, até que ficou demais, até que chegou uma parte que eu falei, beleza, meu filho, chega, pelo amor de Deus, começa a desenvolver a história, qual que é a trama desse livro? Aí eu descobri que não tem, tudo bom contigo? O livro, assim, uma coisa que eu gostei é que ele se passa nos anos 90, ele tem essa coisa meio nostálgica, meio retrô assim, ainda mais quando a tecnologia não era tão desenvolvida, então você vê eles tentando criar jogos no estilo antigo, né, não tem aqueles gráficos de hoje, então ver tudo isso foi muito interessante. A vibe de escritório, assim, o pessoal é meio meio diferenciado, digamos, trouxe uma sensação muito The Office, assim, menos o humor, não tem tanto humor do The Office, é só uma coisa meio, não sei, tem uma sensação assim meio parecida, mas resumindo, ele é sobre o desenvolvimento desse jogo e quais são as etapas
pra ter esse jogo lançado pro público. Não tem conflito, não tem nada que acontece que você fica tipo, nossa, e agora? Como que eles vão resolver isso? Não tem conflito, não tem trama quase, é só o dia a dia ali e as divagações do protagonista sobre tecnologia e sobre videogame. E assim, durante o desenvolvimento do jogo, ele descreve tudo. Ele descreve como é o mundo do jogo, passo a passo, cenário a cenário. Ele descreve os itens, ele descreve os monstros. Gente, tem lista dos itens que tem no jogo, dos monstros que tem no jogo. Aí tem tipo, dragão. O dragão, ele não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Já foi um parágrafo desse tamanho. O orc. Não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí vai falar dos itens. Espada de ferro. Tarará. Espada de cristal. Tipo, é isso, entendeu? Aí você fica lendo e você fala, meu Deus, qual que é a proposta disso? Parece que ele tava, tipo, tentando atingir a meta de palavra do dia, sabe? Uma hora ou outra despertava o interesse, aí você ficava tipo, nossa, agora vai começar um conflito muito massa, vai dar treta entre eles ali, e o jogo vai dar merda, e não sei o que. Aí não. Aí, tipo, acontece alguma cena em uma página e depois volta a ficar chato de novo. Tem umas alternâncias muito estranhas entre primeira, segunda e terceira pessoa que, assim, não é conceitual, é só ruim mesmo, é só mal feito mesmo, mal escrito. O autor, ele muda o tom da narrativa às vezes, fica muito confuso, fica muito bagunçado. Esse livro, gente, é uma zona, é uma várzea. O protagonista, ele não faz nada na história, ele, tipo, não entende muito de programação, ele não entende muito dos programas que é usado ali na empresa. Aí, em 10% do livro, ele é promovido ao diretor de design. Eu fico, meu Deus. Chegou na metade, meu interesse foi embora. Eu não queria mais saber o que ia acontecer, não tava mais nem aí também. Não tem trama, não tem conflito, quase não tem diálogo, é só blocão de texto falando sobre coisas não só interessantes. E o manual do jogo que ele criou, basicamente. Então, eu abandonei esse livro eu não consegui terminar, então minha nota pra ele é 0. Eu dei 0 estrela porque eu abandonei, então não avaliei. Mas é isso, eu acho que eu abandonei na metade, basicamente. O último livro dessa lista é um livro que tem avaliação 3.31 e também várias pessoas ficaram falando, meu Deus, a bomba, foge disso, você não vai gostar. Eu falei, não, gente, quero ler, porque o pessoal não sabia que eu tava lendo os livros com as menores notas, né? E não, eu vou ler, vou dar uma chance. É Os Três, da Sarah Lotz. É um livro que eu tenho há muito tempo na estante, é um livro de terror sobre 4 aviões, vocês estão vendo que tem um quarto aqui, né? 4 aviões que caíram ao mesmo tempo, no mesmo dia, mesma noite, né? Em lugares diferentes do mundo, e desses 4 aviões a gente teve 3 sobreviventes, 3 crianças, se eu não me engano, acho que são 3 crianças. Então é uma coisa meio estranha, uma coisa meio bizarra, uma coisa meio o que rolou. Essa sinopse me intrigou demais, eu tava muito interessado nesse livro, apesar da nota baixa, todo mundo falar mal. Falei, gente, não pode ser tão ruim assim, né? Pelo menos esse suspense, esse mistério dos aviões caírem ao mesmo tempo, pelo menos isso vai ser legal, né? Não foi. O livro já abriu como, né? Já começamos a experiência de leitura com xenofobia nas primeiras páginas. Na primeira, inclusive. Já determinou o tom da narrativa a partir daí. E eu fiquei muito incomodado com alguns comentários que a autora foi fazendo. Muito desconfortável com falas problemáticas, xenofóbicas mesmo. Mas aí o livro, ele abre super cinemático, porque ele já começa na cena do avião caindo. Então a gente vê uma mulher dentro desse avião e o ponto de vista dela do que aconteceu ali na hora. E vamos combinar, gente, que a gente adora ler uma cena de tragédia, né? Uma cena de tragédia bem descrita é um sabor. A gente gosta de ver desgraça. O brasileiro, o ser humano, na verdade, gosta de ler desgraça, entendeu? Eu já fiquei animado no começo do livro. Falei, nossa, essa cena, avião caindo, explosão, não sei o que, vai ser muito massa. Eu descobri uma coisa que eu não sabia, que esse livro é contado em forma de depoimentos. Só que não é um depoimento tipo Daisy Jones, assim. Ele tem, no começo do capítulo, uma apresentaçãozinha de quem vai falar nesse capítulo. Então ele tem o nome da pessoa e o que ela é. Então, sei lá, o investigador Ace Kelso, ele falou comigo durante uma ligação do Skype. Aí tem o texto que vem depois, é a conversa deles, a ligação do Skype, falando sobre o acidente ou sobre coisas relacionadas. Então é esse tipo de depoimento. Eu achei isso muito interessante, eu tava muito intrigado para ver como que o livro ia lidar com essa questão, né? Como que ia ser o desenvolvimento de personagens a partir disso. Ele já insere elementos bizarros bem de leve, assim, as pessoas falando sobre os 3, como se tivesse virado um mito depois, sabe? Uma coisa que todo mundo fica meio com medo. E bem terrorzinho, assim, você vê que lá na frente aconteceu uma coisa bizarra e você não sabe o que é essa coisa, mas você quer ler pra chegar naquilo e entender o que aconteceu. Só que eu não tive paciência pra chegar e entender, porque é outro livro que eu abandonei porque é chato.
chato. Meu Deus, que livro chato. É simplesmente impossível de acompanhar. Por quê? Cada capítulo apresenta um personagem novo. Cada capítulo é alguma pessoa que vai dar depoimento. Aí essa pessoa, dentro da vida dela, existem outras 4, 5 pessoas. Então, por capítulo, você conhece 5 personagens, vamos supor. Aí você chega no 5º capítulo, você já conheceu 25 personagens. Todos bidimensionais, todos você não se importa, todos você não tá nem aí pra eles. Ela fala de uma forma... a Lily foi buscar o Josh no aeroporto. O Josh disse para o Matt ligar para a Kristen. Aí você fica, gente... Quem que é essas merdas, essas pessoas? Quem que é Kristen, meu Deus do céu? E é isso, não fala. Você tem que pegar, tipo, você tem que entender dela contando quem que é quem, que cada pessoa representa. E daí você fala, beleza, agora eu já sei quem é quem. Aí no capítulo seguinte já são outras pessoas. Aquelas pessoas que você leu no capítulo anterior... já descartou, já não é mais ninguém. Isso é muito chato, isso é muito cansativo, você tem que ficar entendendo quem que é quem, aí você começa a fazer uma leitura que é confusa, que você tá penando ali e não tá interessante, não tá gostoso, não tá legal. Esses personagens são quase cenário, sabe? Eles só atrapalham a leitura, deixam a leitura cansativa. Chegou ali num período do livro que não tinha contado nada sobre o Ocidente, não tinha contado nada sobre os três, só tava falando sobre a experiência de pessoas que, eu tava aqui e eu vi o avião caindo. Aí tem um blocão de texto imenso, porque esse livro também tem blocão de texto, sobre essa pessoa falando o que estava acontecendo na vida dela quando ela viu o avião caindo. Aí você fica assim, e o Kiko? E por ser depoimento também, tem muito disso de contar e não mostrar. É só os personagens falando como é que foi e não mostrando como foi, entendeu? E isso também fica chato, porque isso você não tem a sensação de envolvimento. Você não se sente ali, você não fica animado pra saber o que aconteceu. Você tá só ouvindo alguém falar na sua cabeça de alguma coisa que aconteceu, e daí você acaba ficando desprendido da história. Ele atiça com essas coisas sobrenaturais, mas 95% do livro não é isso, tá? 95% do livro é coisa aleatória mesmo. Eu falo como se tivesse terminado, né? Até onde eu li. Eu vi uma pessoa falando nas resenhas aqui do Goodreads assim: abandonei na página 75 porque eu simplesmente não me importo. É esse o meu exato sentimento. Eu abandonei porque eu simplesmente não me importo. Nenhum interesse por nenhum personagem. Eu não faço ideia quem são os protagonistas desse livro, porque, como eu disse, 60 personagens. Zero emoção pelo que aconteceu, zero preocupação com qualquer um aqui, com um acidente. Eu comecei a cagar pro acidente também. As cenas de terror são gato pingado, então fiquei bem decepcionado mesmo. Esse aqui também abandonei e não avaliei, então 0 estrelas. Mas, olha, esse aqui eu concordo também com a nota baixa dele. Resumindo, né, do vídeo de hoje, dos 5 livros eu gostei do Fraude Legítima, que eu dei 4,5. O Quando o Mal Tem um Nome, até certa parte foi boa. O Frankfurt também até certa parte foi boa, mas aí do meio pro final a história desandou. E os últimos 2 livros eu só achei ruim mesmo. Achei que não deu certo. Então essa foi minha experiência. Pretendo fazer de novo? Nunca mais. Pretendo pegar todos os livros com média baixa e dar embora? Talvez um dia, não sei. Não, mas brincadeiras à parte, eu gostei de fazer esse experimento. Foi uma coisa boa pra eu tirar esse medo, né, de pegar os livros com nota baixa da estante. Quem sabe eu faço agora um com os livros com a nota mais alta. Porém, o primeiro livro dessa lista é o Way of Kings, que tem 1000 páginas. Então, Deus me ajude pra fazer o inverso agora. Mas enfim, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram, se vocês ficaram com vontade de fazer isso também, de ir lá pegar o livro com a menor nota e ler. Se você fizer, depois vem aqui e me conta a experiência, como é que foi. Se você tem muito disso de ficar vendo a nota do livro, né, se você é influenciável pela média do livro, conta tudo aqui pra mim nos comentários que eu vou adorar saber. Antes de você ir embora, deixa o seu joinha nesse vídeo pra ajudar o engajamento. Se inscreva se você ainda não for inscrito, se você assistiu esse vídeo inteiro e ainda o botãozinho tá aí pra ser clicado, clica nele, se inscreva, seja muito bem-vindo. Espero que você goste dos outros vídeos aqui do canal e considere mais uma vez se tornar um membro e receber conteúdo exclusivo e ajudar o meu trabalho. É a forma essencial de você fazer com que eu consiga continuar existindo aqui no YouTube, trabalhando com isso e poder fazer outros projetos legais como esse. Então, por enquanto eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo pra vocês e tchau!